Salve, galera. Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Clean Code, né? E a pergunta que fica é: você deveria ler Clean Code? Cara, a resposta logo de cara é sim, você deveria ler Clean Code. Por quê? Cara, o principal benefício do Clean Code, que ele fala, é sobre escrever um código legível. Escrever um código que não vai ser apenas executado por máquina, e sim lido por pessoas, que pode ser você daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, e você entender qual que foi o motivo de você ter escrito aquele código, qual que é o problema que aquele código resolve, né? Mas vamos lá, né? Você deve ler Clean Code logo de cara? A resposta é depende. Se você é júnior ou estagiário, eu não acredito que você deva ler Clean Code logo de cara. Apesar de que vai ser um livro que vai te ajudar na sua carreira, mas muitos dos exemplos ou conceitos que ele passa no livro, você não vai conseguir absorver pela falta de conhecimento na área, ou até tempo mesmo escrevendo código, porque dá alguns conceitos bem avançados até, explicando sobre como você deve fazer a estruturação do seu código, às vezes até como você deve quebrar algum método, a parte de reutilização, a parte de abstrações, e entra em alguns pontos bem específicos e muito detalhados de alguns conceitos que você não vai ter conhecimento ainda. Então, o ponto principal que eu vejo para quem tá iniciando agora na área, cara, escreve código, bastante coisa mesmo. Se tá na dúvida se escreveu um código que seja limpo ou não, mano, manda lá no chat GPT e fala, cara, esse código que eu escrevi aqui, ele segue os princípios do Clean Code? E a partir da resposta que ele vai te dar, você vai entender um pouco mais do que é o Clean Code. E também, conforme o tempo for passando, você vai entender se o código que você escreve, ele tá sendo limpo. Porque quando você voltar pra ele, você vê, caraca, velho, foi eu que escrevi essa merda. Aí você vai perceber que, cara, eu realmente preciso melhorar algumas coisas. Aí você vai entrando nos tópicos do Clean Code. E quais são os tópicos que eu acredito ser os mais importantes do Clean Code? Cara, que nem eu falei no início, o primeiro é legibilidade. Entenda que o código que você está escrevendo, ele vai ser executado numa máquina, obviamente, mas ele não foi feito para isso. O código que você escreve é para resolver um problema da vida real. Então, quanto mais legível for esse código, é mais fácil você entender no futuro o porquê que ele foi feito. E a partir disso, a gente entra no segundo ponto, que é a manutenabilidade do código. Quando você escreve um código legível, ele é fácil de dar manutenção. Inclusive, quando você acha um bug, é muito mais fácil se você conseguir resolver esse bug quando é um código legível e desacoplado de quando você faz uma God class. Porque basicamente aí você vai ter que alterar um pedaço do código e esse pedaço do código que você altera acaba sendo replicado em outros pedaços. É basicamente no final da sua PR, você vai ter mexido em 1 milhão de arquivos, sendo que a correção específica era em um pedaço do código. Tudo isso porque você fez um código acoplado e que não é limpo, vamos assim dizer, né? Indo pro terceiro ponto, que tem a ver com isso, é reusabilidade. Quando você escreve um código limpo, ele é um código desacoplado, em sua maioria das vezes. E por esse desacoplado, você consegue pegar esse pedaço de código que você desenvolveu e encaixar em outros pontos do seu código. Com isso, você evita a duplicação de código, você evita de ficar toda hora reescrevendo a mesma coisa para resolver um problema em outro pedaço do código. E agora acredito que indo para o último ponto que eu considero um dos mais importantes do Clean Code é a facilidade de gerar testes. Quando você tem um problema bem definido, você consegue escrever um código que é limpo. E ao escrever um código limpo, você consegue escrever um teste que casa exatamente com o cenário. E quando você começa a ter um código que é uma God class, vamos supor, você tem que colocar vários, vamos dizer assim, mocks, né? Para simular comportamentos que não necessariamente eles deveriam estar lá, mas eles só estão lá porque o seu código está extremamente acoplado. Então esse já é um ponto. Um código extremamente acoplado já não é um código limpo. E por não ser um código limpo, já não é fácil de fazer testes. E quando você não consegue testar o seu código, você acaba encontrando muitos problemas. Isso geram bugs. E geram cenários não previstos. E tudo isso porque você não escreveu um código limpo ou você não tinha um problema bem definido. Então, acredito que esses são os principais pontos que eu queria falar sobre Clean Code. Leia Clean Code assim que você sentir, assim que você
subir um pouco na carreira. E é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, o gostinha, se inscreve no canal. Tamo junto.